Olá, meus queridos, como estão? Tudo bem? Então, a gente vai iniciar a nossa primeira aulinha no primeiro ano, ensino médio, certo? Para vocês. E sejam todos bem-vindos ao Centro de Ensino do Estado de São Paulo, Alex Mimoso, né? Stanley, professor de Geografia. A gente vai estar iniciando, né, nosso ano letivo aí, por esse assunto, né, que fala um pouquinho sobre a história, né, da geografia, né? Ciência perfeita para mim, né? Para todos nós também vai ser. Então, gente, primeiramente, o que é a geografia, né? Você sempre ouvi falar lá desde a quinta série, né? Falar um pouquinho sobre a etimologia que a gente chama, né? O que significa a palavra, né? Geografia. Geo, terra, grafia, descrição, né? Sempre vocês ouviram isso lá desde a quinta série, por aí, até mesmo antes, bem antes mesmo, né? Você ouvir essa definição. E realmente tem um fundo de verdade, né? A etimologia, a palavra em si já dá uma ideia, né, do que a gente vai estudar na geografia, certo? Então, eu coloquei aqui alguns conceitos, né, de alguns dos principais geógrafos que nós tivemos aí ao longo dos tempos, né? Por exemplo, Emmanuel Marton, né, um grande geógrafo francês, ele falava, né, que a geografia é uma ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra, as causas dessa distribuição e as relações locais destes fenômenos. Ou seja, então a geografia vai verificar justamente isso, né? Identificar onde está distribuído todos os fenômenos físicos, químicos, biológicos e humanos, ou seja, o meio ambiente, né? Falar também um pouquinho como é que se deu essa distribuição desses organismos, né? Na Terra como um todo. Então, um conceito bem relevante, já fala mais da descrição e localização, né? Por exemplo, Alexander von Humboldt, né, falava o que? A geografia é uma ciência de síntese de todos os fenômenos que ocorrem na Terra, ou seja, todo fenômeno, tanto físico, químico, biológico, político, social, econômico, né, tudo que envolve, né, que tem um impacto no espaço, né, na Terra, né, vai ser um objeto de estudo, da geografia, certo? E temos aí um geógrafo bastante conhecido, Manuel Corrêa de Andrade, fala também, né? A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, o espaço produzido pelo homem ao intervir no meio natural, adaptando-o à sua exploração, à utilização de seus recursos, segundo as formas institucionais e as disponibilidades culturais, técnicas e econômicas de que dispõe. É um conceito bem amplo, né? Você já vê aí, ó, o espaço geográfico é aquele espaço, a geografia tem como objeto de estudo o espaço geográfico, olha aí, é a ciência que estuda o espaço geográfico. Então, já definimos aí o objetivo, né, de se estudar geografia. A gente vai estudar o que? O espaço geográfico. E o que é esse espaço geográfico? Como ele fala, espaço produzido pelo homem ao intervir no meio natural, ou seja, o homem intervém na natureza, né, produzindo um meio, né, para que esse meio seja adaptável às suas condições de vida, às suas necessidades de exploração, né, a necessidade de dormir, de comer, de trabalhar, por aí vai, né? Então tudo isso, né, o homem conseguiu, né, fazer uma transformação na natureza e intervir no antigo espaço natural. Por falar em espaço natural, já vai falar um pouquinho também de alguns conceitos e principalmente do conceito que é o objeto de estudo da geografia, né? Primeiro, o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico, né, afinal de contas? Então, para o geógrafo Manuel Corrêa de Andrade, ele dividiu, né, alguns conceitos, né, para ele. O espaço geográfico, a gente já falou aqui um pouquinho sobre ele, né? Vamos falar aqui do espaço natural. É aquele que resultou da própria evolução das condições naturais, sem que tenha havido interferência da ação humana, da ação do homem, né? Então você já vê bem aí, né, no espaço natural é aquele espaço que ainda não teve transformação do homem, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui um pouquinho da minha janela aqui, né? Uma parede, então aqui não é espaço natural, né? Por quê? Porque foi transformado, o homem transformou esse ambiente para ser um quarto aqui,
de estudo, né? Então, por isso que você já tem a interferência do homem, já não se considera como espaço natural. O espaço natural é aquele que ainda não vai ter essa interferência do homem, né? Que a cada época que se passa, esse espaço natural está cada vez mais reduzido, né? O espaço geográfico é aquele produzido pela sociedade de acordo com o nível de desenvolvimento e com os sistemas econômicos e sociais dominantes. Ele é produzido visando alcançar determinados fins, aqueles que interessam ao sistema ou à formação econômica e social dominante. É o que a gente já falou, né? Um pouquinho lá no conceito passado, na conceituação passada do próprio Manuel Corrêa, né? Ou seja, o espaço geográfico é o espaço que foi construído pelo homem para atender o que? As suas necessidades, né? Basicamente isso, a gente pode resumir assim. E esse espaço, ele varia, né? De acordo com o quê? De acordo com a sociedade. É só para a gente pegar aqui para ter ideia, por exemplo, a construção de casas na nossa região, né? É diferente da construção de casas que era lá no Japão, por exemplo, ou diferente da construção de casas na época ainda da Mesopotâmia, né? No Egito Antigo, né? Na Grécia também a construção de casas já era de outra forma. Então ele vai depender tanto do aspecto da evolução da sociedade, né? O aspecto evolutivo, das técnicas de cada sociedade, vai transformar o espaço geográfico de acordo com suas necessidades, né? E temos aí um novo conceito chamado cyberespaço, que é justamente esse conceito que nós estamos agora aqui, né, nos comunicando, né, via a rede, né, via grupos de WhatsApp, via o YouTube, né, via o Google Classroom, né? Então, esse novo cyberespaço, via o Facebook, né, também, muita gente está me adicionando aí. Então, o cyberespaço é o que, né? É uma nova dimensão do espaço proporcionada pela integração das redes de informação, né? Ou seja, a internet, né, os aplicativos que você utiliza a internet, os smartphones, né, o celularzinho que vocês estão usando aí para ver essa aulinha aqui, por exemplo. Então tudo isso, né, nos colocou numa nova forma de entender o espaço, né? Esse cyberespaço também é chamado de espaço virtual. Aí aqui algumas figuras aí para retratar mais ou menos, né? Então nós temos aí o espaço natural, né? Ainda que não teve modificação do homem, foi produzido pelo próprio ambiente mesmo, né? A partir da evolução, né, da formação da Terra. O espaço geográfico, ó, você já vê que houve uma transformação, né? Uma grande transformação. Está aqui uma imagem aérea aqui de São Francisco do Maranhão, né? Lá da rua, como o pessoal gosta de falar. E o chamado cyberespaço é esse espaço aí das redes sociais, né, da internet, dos computadores, celulares, smartphone, tablets e por aí vai, né? Até o telefone também, né, o comumzinho também já poderia até ser considerado, né, um pequeno cyberespaço. Então vamos lá, gente. Outros conceitos chaves da geografia que a gente vai trabalhar também, muito importante, né? Além do espaço geográfico, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, né? Como por exemplo, né, os conceitos chaves da geografia. Nós temos aí o primeiro aí, a região, né? Vocês já ouviram muito falar em região. A gente vai começar a estudar também sobre regionalização mais na frente. A região é o espaço com características comuns, físicas, populares, econômicas, etc. Por exemplo, eu coloquei o mapinha aqui do Brasil, né? Aí a divisão segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, nas 5 grandes regiões que nós temos: a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Por que eles foram divididos assim? Porque esses estados têm algumas características em comum, né? Por exemplo, no Nordeste, a característica em comum, você tem característica física, como o clima um pouco mais seco em boa parte da região. Você tem uma característica da população, né? A concentração, segunda maior região populacional do Brasil, certo? Na região Sudeste você tem como característica a característica econômica, uma grande concentração de indústrias, né, na região Sudeste, certo? Região Sul, temos aí a característica populacional, por exemplo. A região Sul você tem a maioria dos estados que foram
colonizados por alemães, italianos, espanhóis, né? Ou seja, a região sul teve uma grande imigração, né? Uma grande vinda de imigrantes desses países, então já tem uma característica populacional diferente, né? O centro-oeste, a região de localização, devido à localização dele, também você tem um cerrado bastante presente aí no centro-oeste. A região norte, você tem a questão física da existência da floresta amazônica. Então, tudo isso são características comuns desses estados e faz com que eles pertençam à mesma região, ou seja, é um espaço com característica comum, daí o nome região, né? O território, né? O território é o espaço delimitado por e a partir de relações de poder. Então eu coloquei aqui uns exemplos aqui, por exemplo, território aqui, delimitado aqui em verdinho, que seria um estado, não dá para ver aqui direitinho qual é, né? Uma área, uma região, certo? Um estado mais precisamente, que tem seus limites definidos, olha aí, ó, limite, né? Tem definição de limite. Então é um espaço delimitado. Delimitado é porque tem limites, certo? Aqui outro espaço também, ó, também delimitado, né? Então o espaço que foi delimitado por e a partir de relações de poder, nós chamamos de território. Muito vincula se a gente falar em território brasileiro, território maranhense, território de São Francisco do Maranhão, né? Mas também temos dentro desses territórios outros territórios também. Por exemplo, um exemplo bem emblemático, no Rio de Janeiro, né? Nós temos os territórios dos traficantes, né? Os territórios das milícias, né? Que são espaços, são os morros, né? E cada morro daquele tem um traficante que cuida, tem uma milícia que está cuidando lá, infelizmente, né? Mas tem uma relação de poder, né? Porque eles mandam na região e é um espaço delimitado, então entra também no conceito de território, certo? Paisagem, né? Paisagem é tudo aquilo que nossa vista alcança, né? Tudo aquilo que você vê, observa é paisagem. Eu coloquei aqui duas fotinhas, né? Tanto aqui a foto da Praça do Mimoso, né? Como uma fotinha aqui num lugar bem bonitinho, né? Aqui assim, um lugar bem natural, né? Então tudo isso é paisagem, né? Vocês me vendo aí, né, no cyberespaço aqui, né? Vocês estão vendo uma paisagem não tão boa, né? Não tão mais ou menos, né? Mas é paisagem também, tudo aquilo que você alcança, sua vista alcança é paisagem, certo? E por fim, outro conceito chave da geografia, nós temos aí o lugar, né? O lugar é justamente aquele espaço onde nos sentimos intimamente ligados, né? O lugar é onde você conhece bem, é um espaço que você conhece bem, você tem uma relação íntima com ele. Por exemplo, esse quarto aqui, né? Eu tenho uma relação íntima aqui com a casa, né? Com a cozinha, a sala, né? Eu faço várias coisas, banheiro, né? Então, tudo isso são locais, né? É um espaço, mas que você tem uma relação íntima com eles. Por exemplo, se faltar energia aqui, eu posso ficar despreocupado porque eu sei mais ou menos a posição dos móveis, onde é que está a porta para poder ir atrás de uma vela. Então você já tem aquela relação íntima com o lugar, não é isso? A casa de vocês também é do mesmo jeito, certo? Então o lugar é esse espaço, né? Onde nos sentimos intimamente ligados, certo? Pessoal, a gente vai finalizar por agora, certo? Eu vou mandar depois umas atividadezinhas para vocês, um exercício, né? Só para, acho que talvez na próxima aulinha eu faça corrigir junto com vocês esses exercícios, né? E toda semana aí a gente vai estar fazendo um videozinho com o assunto para vocês, tá ok? Boas aulas, né? Sejam bem-vindos, né? E até a nossa, com fé em Deus, né? Nossa próxima aula, tá ok? Um abraço, pessoal.